Fala, Fogão! Botafogo e Red Bull Bragantino vão se enfrentar pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro em partida a ser realizada nesta segunda-feira no estádio Newton Santos. É um jogo que marca a estreia da nova comissão técnica do Botafogo e também um confronto entre duas equipes vivendo péssimo momento. O Botafogo atualmente é o 19º colocado, em virtude dos resultados de Atlético Paranaense e Vasco. Já o Red Bull Bragantino é o 18º. Ambas as equipes possuem os mesmos 20 pontos ganhos, mas o Red Bull Bragantino tem uma vitória a mais. O Botafogo, vale destacar, só venceu mais nesse campeonato do que o Goiás, que é o atual lanterna da competição. Em relação à campanha como mandante, o Botafogo vai muito mal. É a segunda pior campanha como mandante nessa edição do Campeonato Brasileiro, com 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O Bragantino, por sua vez, jogando fora de casa, é a segunda pior campanha como visitante. 0 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Não venceu, portanto, longe de Bragança Paulista. Pelo lado do Botafogo, a gente vai ter alguns desfalques. Caso de Gatito, Varley, Guilherme Santos, Kelvin e também o Lecaros. Mas também teremos alguns retornos. Caso de Cavalieri, Honda, Pedro Raul e também o Juan. Já pelo lado do Red Bull Bragantino, eles devem vir com força máxima. A provável escalação do Red Bull Bragantino, inclusive, é a seguinte: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Líger, Edmar. No meio de campo, Raul, Ricardo Hiller e Claudinho. Já lá no ataque, o Coelho, Ítalo e o Arthur. É um time muito jovem também, assim como é o Botafogo, que tem na sua provável escalação o seguinte time: Diego Cavalieri, Kevin, Benevenuto, Canu, Vitor Luiz, José Wellison ou Renteria, Caio Alexandre, Honda, Nazário. Lá no ataque, Babi e Pedro Raul. Naturalmente, ambas as escalações podem sofrer alterações até o começo da partida. Eu vou passar algumas informações muito interessantes para você aqui a respeito desse confronto, pontos fortes e fracos da equipe do Red Bull Bragantino, para que a gente saiba o que o Botafogo deve fazer, além de ter o capricho lá na frente para definir melhor as suas jogadas, para poder sair com a vitória e, consequentemente, com os 3 pontos. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, aqueles pedidos para você. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. E além disso, se você puder ajudar no crescimento do canal, peço que se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 2.000 inscritos. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para você aqui nesse vídeo, em relação à equipe do Red Bull Bragantino, é que o Botafogo tem que ter muita atenção com 2 jogadores em especial, que são os 2 grandes destaques da equipe deles: o Claudinho e o Arthur. São 2 jogadores velozes, dribladores, partem para dentro da marcação, gostam muito de trazer essa bola do corredor lateral para dentro, tentando uma finalização de fora da área, ou mesmo um passe aqui para quem faz a infiltração pelo corredor interno. São jogadores perigosos e eu diria até que o Claudinho é mais efetivo do que o Arthur. Não à toa, é o artilheiro da equipe do Red Bull Bragantino com 7 gols marcados, já contribuiu também com assistências e participações indiretas nas jogadas de gol. É um cara veloz que vai partir para dentro da nossa defesa, então a gente tem que ter muita atenção, evitando que ele consiga fazer a finalização de fora da área. Quando ele vem trazendo essa bola do corredor lateral para dentro, ele vem costurando, abrindo espaço e acaba arriscando essa finalização. Já fez alguns belos gols assim e pega muito bem na bola, então a gente tem que realmente ter muita atenção. Já o Arthur, apesar de ser veloz, driblador, ele não tem números assim tão efetivos. Só deu 2 assistências nesse Campeonato Brasileiro, não fez nenhum gol ainda. Claro que participa da construção das jogadas, mas o Claudinho, nesse momento, se destaca mais do que o Arthur. O que não significa dizer que a nossa defesa, o nosso sistema defensivo, tem que deixar o cara ficar livre naturalmente. A marcação tem que ser bem em cima, bem pegada, evitando, por exemplo, conceder espaços na frente da nossa grande área. Porque a equipe do Red Bull Bragantino não tem medo de arriscar de fora da área. Chuta com o Claudinho, com o Arthur, com o Ricardo Hiller, Raul, Edmar. Abriu, surgiu a oportunidade de bater pro gol, o time do Red Bull Bragantino vai fazer a finalização. Então a gente não pode ficar dando chance pro azar. Naturalmente, para você fazer o gol de fora da área, você tem que acertar um chutaço. Mas como eles têm bons batedores de fora da área, não é bom a gente ficar dando esse espaço na frente da nossa grande área. Então esse é um aspecto aqui muito importante. Já falando de bola parada, quando a equipe do Red Bull Bragantino faz essa cobrança de escanteio, por exemplo, a gente tem que ter muita atenção com o Léo Ortiz, que gosta de atacar essa bola no primeiro pau. Então quando tiver uma bola parada, quando tiver um escanteio para a equipe do Red Bull Bragantino, temos que ter atenção na dupla de zaga, em especial no Léo Ortiz.
Naturalmente, você tem que fazer uma marcação muito correta. O Botafogo não pode sofrer gol de bola parada nessa partida. Bola parada decide, a gente sabe muito bem disso. Mas se tiver que decidir nesse jogo, que seja a favor do Botafogo. Não, logicamente, contra a gente. Todos nós sabemos que o Botafogo sofre com jogadas de cruzamento. E o Red Bull Bragantino, por incrível que pareça até, porque não tem jogadores tão altos assim lá na frente, gosta de fazer cruzamentos na área do adversário, principalmente explorando o segundo pau. Não é comum eles cruzarem essa bola na primeira trave. Geralmente é invertendo lá para o segundo pau, então a gente tem que ter muita atenção nas costas dos nossos laterais. Vale lembrar que na partida de estreia do Campeonato Brasileiro, o gol do Red Bull Bragantino foi exatamente assim. Foi um cruzamento vindo lá da direita da nossa defesa, numa jogada em que o time do Red Bull Bragantino conseguiu envolver o Honda e o Barrandegui, que na ocasião era o titular da lateral direita. Esse cruzamento veio nas costas do Vitor Luiz, o cara escorou para o meio e o Alejandro chegou fazendo o gol. Eles gostam de fazer esse tipo de jogada e não vai ser surpresa se tentarem repetir mais uma vez nessa partida. Então o Botafogo não pode cometer o mesmo erro mais uma vez. Tem que ficar muito atento a essas jogadas de cruzamento, justamente para não voltar a sofrer gol dessa maneira. Sofremos muito com isso no primeiro turno e nesse segundo turno isso não pode se repetir. Um outro jogador aqui que a gente tem que ter muita atenção, apesar de não fazer tantos gols assim, na verdade só fez um nessa edição do Campeonato Brasileiro, é o Ítalo, que deve ser titular no comando de ataque. Embora em termos de fazer gol ele não esteja tão bem assim, já deu 4 assistências. E é muito comum a equipe do Red Bull Bragantino utilizar o Ítalo como se fosse um pivô, onde ele dá um toque só na bola para quem passa em velocidade. Então o Botafogo também tem que ter atenção em não deixar de acompanhar o cara que vai dar esse primeiro toque aqui. O jogador passa para o Ítalo e corre, se projeta. Nesse momento é fundamental que os nossos marcadores estejam muito atentos para acompanhar essa jogada. É uma tabela básica do futebol e o Botafogo não pode deixar isso acontecer. Naturalmente, quando você enfrenta um time que tem jogadores lá no campo de ataque com velocidade, é ainda mais importante você prestar atenção nesse tipo de jogada. O cara dá no Ítalo, passa para receber, acompanha. Então isso vai ser fundamental também. Temos que ter atenção com esse tipo de jogada do Red Bull Bragantino. Lá atrás, o Red Bull Bragantino costuma se enrolar quando apertado na saída de bola. E também costuma perder a concentração logo assim que toma o gol. Nos minutos seguintes a sofrer um gol, é comum a equipe do Red Bull Bragantino perder um pouco da concentração. Claro que isso tem a ver com posicionamento na tabela, com a pressão que é você estar na zona do rebaixamento, mas a gente tem que saber aproveitar esse tipo de situação. Se o Botafogo eventualmente faz o gol logo no começo da partida, tem que seguir em cima, porque essa baixa de concentração que dá na equipe do Red Bull Bragantino, assim que sofre um gol, pode nos ajudar a fazer logo em seguida o segundo. E se isso acontecer, naturalmente, vai ser fantástico para o time do Botafogo. Temos também que explorar as jogadas pelos corredores laterais. Quando esse cruzamento vem lá na segunda trave, o Red Bull Bragantino costuma deixar muitos espaços. É comum você ver a equipe adversária, quando ataca o Red Bull Bragantino e faz esse cruzamento, você ter jogadores chegando livres pelo meio, aqui pelo corredor central e também na segunda trave. Então se o Botafogo souber caprichar pelo menos nessa partida no quesito cruzamento, a gente tem a possibilidade de chegar ali com um bom número de jogadores na grande área do adversário para fazer o gol. Temos que saber explorar essa situação. Se a equipe deles tem essa deficiência, e naturalmente a comissão técnica já vai ter observado isso através da sua equipe de analistas de desempenho, agora o Botafogo tem 4 analistas de desempenho, vale lembrar. Então a gente tem como analisar muitas informações e dados sobre os nossos adversários. E com toda certeza, essa nova comissão técnica vai estar muito atenta a cada ponto de fragilidade da equipe do Red Bull Bragantino. Que dentro de campo os jogadores saibam explorar essas deficiências do nosso adversário. Esse vai ser um ponto absolutamente fundamental para a gente sair com essa vitória. Mas é isso, Fogão. Você sabe muito bem que essa partida é absolutamente fundamental para o Botafogo. A gente está em penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro. Precisamos dos 3 pontos acima de qualquer coisa e temos que encaixar uma sequência de bons resultados. Que esse período, com essa semana de treinamento com a nova comissão técnica, dê resultado, porque até aqui, nessa edição do Campeonato Brasileiro, jogar em casa para o Botafogo tem sido um Deus nos acuda. 2 vitórias, 5 empates e 3 derrotas em 10 partidas disputadas no estádio são números muito ruins. E nesse segundo turno, o Nilton Santos tem que ser um grande aliado do Botafogo, começando nessa partida contra o Red Bull Bragantino. Mas e você, Fogão? Quero saber a sua opinião sobre essa partida. Você está confiante que esse trabalho realizado nessa semana pela nova comissão técnica, que vai ser comandada pelo Emiliano Dias no dia da partida, pode dar resultado para o Botafogo? O que você espera do Botafogo depois dessa primeira semana com a comissão técnica?
Naturalmente, não vai ser uma transformação da água para o vinho ainda, mas eu tô esperando um time mais aguerrido, mais intenso e mais afim de buscar essa vitória. Que a gente passe por cima das nossas próprias deficiências para poder buscar os 3 pontos. Deixe seus comentários aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, naturalmente, se inscreva no canal para que a gente possa alcançar essa marca de 2.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.